Então, quero, em primeiro lugar, dar bom dia para todos e para todas, me apresentar. Meu nome é Álvaro Gonzaga, eu estou aqui nessa sexta-feira de manhã. Sou uma pessoa alta, mas isso não dá para avaliar por conta de estar sentado. Estou no meu escritório, visto um paletó claro e uma camisa rosa. Uso um óculos e tenho um rosto bem arredondado, meu cabelo é liso e castanho escuro. Meu olho é castanho escuro e a cor da minha pele é da cor da terra mesmo, é avermelhada. Acho que esse, na autodescrição, é a forma que eu costumo me apresentar. No meu escritório, atrás de mim, existem alguns livros, tem aqui também o meu cocar sagrado e uma máquina de escrever antiga. Então, a estante é da cor branca e esse é o ambiente, o espaço que eu me encontro. Hoje nós vamos contar com a participação, além da minha participação, a participação da queridíssima, estimadíssima Fernanda Vieira e também do engenheiro florestal, que é o José Carlos Rodrigues, que com isso a gente consegue abarcar outras formas da cosmovisão indígena para não ficar preso somente a distrito, às questões legais, às questões atinentes à lei. E acho que isso é importante, porque no direito a gente não pode ficar somente na caixa jurídica, porque se a gente fica fora, dentro da caixa jurídica, acontecem tantas outras coisas fora da caixinha e, às vezes, as decisões são pautadas numa composição do entendimento legal com o entendimento extra-legal. Isso não significa que os dois palestrantes, além de mim, então os três palestrantes, não entendam, não compreendam e não respeitem a dimensão legal. Mas não dá para viver somente em torno do dispositivo legal. Então, eu quero agradecer a audiência, agradecer aqui o convite formulado pela Escola Superior da Advocacia, da Ordem dos Advogados do Brasil de São Paulo, dizer que para mim é uma enorme satisfação poder falar nessa casa, que é uma casa que há 20 anos me recebe, há 20 anos eu participo de diversas atividades, então é uma alegria muito grande. Cumprimentar aqui todos e todas que se encontram na sala. Até o presente momento, eu cumprimento, então, Agenda Pelela, Bruno Camargo, Cíntia Lacerda, Danilo Zimmermann, Débora Amorim, aí Denise Cristina, a Fernanda, que está aqui, né, palestrante, Remirene Teixeira, Isabela Luiz, Jane Sgarbi, João Ribeiro, José Carlos Rodrigues, Márcio Zanon, a Viviane Ramos Siqueira e o William Magaieski. Então, quero cumprimentar também a todos e a todas que aqui estão. E, claro, sabendo que esse número vai aumentar, as pessoas vão chegando e a gente vai continuar a nossa fala. Nós pensamos numa dinâmica da seguinte forma. O nosso encontro ele vai até, no máximo, 11 horas da manhã, né? E a nossa dinâmica pensada seria uma fala de composição. Não é uma fala apenas ininterrupta, claro, nós iniciaremos aqui com a fala da Fernanda e do José Carlos, na dinâmica que eles julgarem mais adequada, e durante a fala, eu acho que também para mim a fala, eu faço a mesma observação, também José Carlos e Fernanda, se houver alguma interferência, falar assim, poxa, tem uma questão importante de se apontar, fazer de uma forma dialogada. Eu penso que é a melhor maneira quando a gente faz dessa forma. Eu construo, quando eu olho essas salas online, na minha mente eu pego essas letrinhas iniciais e eu já componho na minha mente uma roda. Eu penso que é assim que a gente está sentado. Pedagogicamente, é muito mais salutar pensar dessa maneira do que pensar modelo tradicional de sala de aula, que é cabeça-pescoço de todo mundo. Eu acho isso péssimo. Então, a gente está abrindo nossa roda aqui, né, de forma acadêmica, a fim de debater esse tema tão importante, tão rico. Feita as minhas considerações iniciais, os agradecimentos iniciais, minha autodescrição e minha breve apresentação, passamos agora, efetivamente aqui, para a apresentação da Fernanda e do José Carlos. Na OAB a gente tem a mania de chamar todo mundo de doutor, mas eu, francamente, prescindo disso. Eu acho isso, enfim,
algo despiciendo, para usar uma palavra também parnasiana, né? Eu acho totalmente desnecessário se chamar de doutor, mas se assim entenderem, eu farei, tá bem? Eu chamarei a vocês de doutores para que a gente possa fazer aqui nossa exposição. Com relação ao currículo vitae, eu pediria aqui então agora que a doutora Fernanda, aí tá vendo? Já no hábito, né? E o doutor José Carlos façam então suas apresentações, sua autodescrição, se acharem conveniente, sua apresentação curricular. Depois voltaria para que eu fizesse também minha apresentação curricular e a gente iniciaria as exposições e abriria para os debates, tá bem? Fernanda, contigo. Maravilha, doutor Álvaro. Não teria equivocado de me chamar de doutora. Não precisa também. Eu acho, às vezes, dependendo do ambiente, eu acho snob. Mas, como nós somos indígenas, dependendo do ambiente, é absolutamente necessário também, né? O peso de um currículo, às vezes, fala muito, né? Minha orientadora falava muito isso, defende doutorado. E aí você pode ser o quão militante você quiser, eu já era, né? Meio mal criada. Bom, a minha descrição física, eu sou uma mulher gorda, mediana, tenho 1,70 m, mais ou menos. Meu rosto é redondo, eu tenho também a pele cor da terra. Eu estou usando um vestido preto, óculos também preto, com a abinha branca, um batom marrom, vou descrever a maquiagem, que é importante, que eu investi nela, com colar de miçanga, do meu parente Boé Bororó, que eu fui presenteada em Brasília, de cobra coral. Eu estou na minha sala / escritório. Não dá para ver muito da minha sala, mas as minhas estantes de livros ficam à minha direita, junto com os meus cocares, os meus maracais, os meus enfeites e as minhas memórias também. À minha esquerda também tem alguns maracás, eu tenho maracás espalhados pela casa inteira, eu acho, porque é um instrumento sagrado que me liga, né? Que me liga com a nossa ancestralidade. Em relação ao meu currículo, eu sou mestiça e indígena em retomada, eu sou carioca suburbana, com raízes paternas na Baixada Fluminense e em Aracaju, Sergipe também. Eu estou professora efetiva no Departamento de Letras da Universidade do Estado de Minas Gerais, na unidade de Divinópolis, né, onde eu também estou subcoordenadora do curso de letras e representante da internacionalização da unidade. Eu fui Visiting Scholar na Boston University de 2019 a 2020 e eu sou doutora e mestra em estudos de literatura pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, por onde eu também sou bacharel em letras, inglês e literaturas de língua inglesa. Né? Eu sou escritora, atualmente também sou bolsista de produtividade em pesquisa da Universidade do Estado de Minas Gerais, e tem um grupo de pesquisa chamado Aldeia, Arte, Linguagens, Decolonialidades e Epistemologias Indígenas, Afrodiaspóricas e de África. Eu também sou professora de inglês no programa Access Amazon, que é um curso, que é uma parceria do Grupo Mais Unidos com a Embaixada dos Estados Unidos, que é de onde eu faço a ponte e onde eu conheci o meu querido José Carlos, que é engenheiro florestal, e eu abro espaço para ele se apresentar. Obrigada. Olá, bom dia a todas as pessoas aqui presentes. Eu vou me autodescrever. Eu tenho o rosto redondo, a cor da minha pele é da cor da terra, tenho barba, uso óculos, cabelo levemente ondulado, estou vestindo uma camiseta azul marinho com um colar do meu povo, que é um colar feito à base de semente de tucumã. E atrás de mim é uma parede de cubege com uma estante com alguns acessórios. Falar um pouco sobre mim agora, quem eu sou. Como eu já foi mencionado, eu me chamo José Carlos. Sou, na língua do meu povo, me chamo Kairipuante. Nos autodenominamos povo Pupicari, conhecido popularmente como povo Apurinã. Nascido e criado nas margens do rio Purus. Sou engenheiro florestal de formação, especialista em docência. Tenho mestrado em ciências florestais e ambientais pela Universidade Federal do Amazonas. E nesse exato momento, eu faço doutorado em ciências de florestas tropicais pelo Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia.
onde eu integro o programa Amazon Face, que é um programa que busca entender as respostas da floresta amazônica às mudanças climáticas. Muito prazer conhecer a todos. Muito bom, muito bom. Bom, então, meu nome é Álvaro, né? Eu sou da etnia Guarani Kaiowá. Voltei essa madrugada do chamado do cacique Raoni. Eu estava no Alto Xingu com ele. Não é um parente, né? É uma liderança. Essa é uma verdadeira liderança. E tive a alegria de conviver esses últimos dias com o cacique Raoni e de mais próximo ainda com o estimadíssimo Davi Copenaua, que é um gigante, né, uma referência de cosmovisão, e, enfim, estava lá junto com a Tiguaçu, que é a grande Assembleia Guarani Kaiowá, da qual eu faço parte. Minha formação jurídica e filosófica é também bem ampla, bem extensa, como a da Fernanda e do José Carlos. Eu sou formado em Direito aqui em São Paulo, pela PUC São Paulo. Sou formado em Filosofia Pura pela Universidade de São Paulo, pela USP. Sou mestre e doutor em Filosofia do Direito pela PUC São Paulo. Tenho três pós-doutoramentos, né? Um pela Universidade Clássica de Lisboa, um pela Universidade de Coimbra e outro de História, Identidade e Regiões pela Universidade Federal da Grande Dourados. Sou livre docente em Filosofia do Direito pela PUC São Paulo, professor do programa de graduação, mestrado e doutorado da mesma faculdade, oriento alunos nessa temática de direito antidiscriminatório, autor de diversos livros, e o livro que eu queria mostrar para todo mundo, eu cheguei à conclusão que, de fato, acabou mesmo. Está saindo a terceira edição. Eu não tenho mais um exemplar, José Carlos, você acredita? Um exemplar. Nem para mandar para você, rapaz. Para Fernando, eu não tenho um exemplar nem para mostrar. Eu já ia comentar sobre isso. Oi? Eu já ia comentar sobre o livro. Pois é, então, Decolonialismo Indígena, que é o meu... Eu não tenho, mas eu tenho, Álvaro. Eu estava até procurando ele aqui. Eu Aí tenho. Espera aí que eu vou pegar, me dá 2 minutos. Se você puder fazer isso, que é o produto aí do meu pós-doutoramento em História Indígena na Universidade Federal da Grande Dourados, que é uma forma de introduzir a temática indígena e decolonizar, demarcar um pouco nossas ideias a respeito do tema. Então, basicamente, essa é a minha história, meu currículo, um vitae, aí, ó, Decolonialismo Indígena. Ele tem o prefácio de uma pessoa que, a meu juízo, é muito importante, que é o Evo Morales, o ex-presidente da Bolívia, e eu, até hoje, José Carlos, não consigo falar como se estivesse pagando no débito, tá? Para mim, é uma honra, uma alegria ter o prefácio dele. Foi muito interessante, porque ele não me conhecia, eu não o conhecia, a gente ainda não se conhece pessoalmente, mas nós trocamos cartas, e nessas cartas ele concluiu que sim, poderia prefaciar o livro. Então foi uma experiência muito marcante para mim, em especial por ele ter uma tradição de oralidade, né? Na produção do prefácio, ele falou, reduziram a termo, e depois ele fez a revisão para poder finalizar o texto, que é um texto muito bonito, inclusive. Se não quiser comprar pelo livro, compra pelo prefácio, que vale a pena. A editora Matrioska está agora saindo do forno a terceira edição do livro, já aí em 3 anos, uma edição por ano, e nele eu insiro algumas experiências. Eu, na condição de advogado de direitos humanos, sou advogado indígena que fez o parecer na CPI da Covid-19 do genocídio indígena contra o ex-presidente, que todos sabem o nome, que aqui não precisa ser dito. E também fiz parte do grupo de transição do governo atual, no grupo dos povos originários, que redimensionou, construiu o Ministério dos Povos Indígenas e redimensionou a Fundação Nacional dos Povos Indígenas. Então, acho que esse é o nosso currículo. Dá para ver aqui que todos os palestrantes são de altíssimo nível e qualidade. Então, a gente vai ter uma manhã aí muito agradável, eu tenho certeza. E já franquei aqui a palavra, então, para a Fernanda e para o José Carlos, para que comecem a fazer as considerações, e depois também eu ingresso nesse bate-papo. Fernanda, a palavra é tua. Obrigada, Álvaro. No conhecimento, né, dos nossos parentes Wapitiana, a palavra é puri, né? No começo, quando todas as coisas falavam a mesma língua, a palavra era magia.
E aí, pensando nessa magia, eu trouxe uma pequena apresentação. Deixa eu compartilhar minha tela com vocês. Eu sou da literatura, eu gosto de ver as palavras, né, desenhadas também. Eu gosto, né, do sabor da palavra na boca, da oralidade, mas eu gosto de vê-las dançando no papel também. Deixa eu apresentar. Pronto. Não, eu acho, não. Peraí. Como que eu apresento essa tela? Ah, eu acho que eu descobri. Desculpa a ignorância da pessoa. Vocês estão vendo? Sim, né? Sim. Mas aí eu não consigo fazer aquela coisa bonita, né? De fazer o slideshow e apresentar ao mesmo tempo. Bom, assim tá legível? Tá, né? Tá, então eu vou apresentar dessa maneira. E aí eu já peço desculpas pela minha inabilidade tecnológica, já vou rasgar o meu diploma de programadora. Bom, eu queria começar dizendo que, né, eu já disse que a palavra é puri, que a palavra é magia, e eu queria começar com um poema. Não, um pedacinho de um poema, né? Não me chame de índio, porque esse nome nunca me pertenceu. Nem como apelido quero levar um erro que Colombo cometeu. Eu imagino que em muitos documentos jurídicos, eu não sou da área do direito, eu pensei em ser, minha mãe me proibiu, porque eu sou muito belicosa, deve ter a palavra índio constando, né? Há a palavra índio na nossa Constituição, na Carta Magna, mas ela não nos representa, né? Nós nos entendemos como indígena, imagino que eu estou falando molhado aqui, mas eu acho importante fazer esse posicionamento, né? Porque índio foi um erro cometido pelo colonizador, como a própria colonização foi um erro, um projeto, na verdade, cometido pelo colonizador, e nós preferimos nos referenciar como indígenas que vêm do latim, né? Originário do lugar. Também é um termo consideravelmente colonizante, né? Então, na verdade, nós preferimos nos referir pelas nossas nações. O que me leva ao próximo item, né, que eu trouxe aqui em termos, né, que vocês também já devem conhecer, mas é importante reforçar. A diversidade da nossa Pindorama, né? Pindorama significa terra das palmeiras, e aí já pensando também, né, numa praxis decolonial, dentro do que o professor Álvaro também traz, né? E de acordo com a agência do Senado, né, o resultado completo do último censo, eu acredito que ainda não tenha saído, saiu em relação à população quilombola, mas não saiu em relação à população indígena ainda. Me corrija se eu estiver equivocada, nós somos hoje 1,4 milhões de pessoas, né, de indígenas autodeclarados no Brasil. De acordo com o censo de 2010, nós éramos 900 mil pessoas, né, divididas em 305 nações, falando 274 línguas. Aproximadamente, nós éramos menos de 1% da população do Brasil. Esse crescimento demográfico se dá não apenas pelo aumento no número de nascimentos, mas pelo fenômeno que eu chamo que é sair do armário étnico, que é a gente efetivamente assumir as nossas identidades enquanto pessoas indígenas, né? A gente sair do armário étnico e declarar as nossas identidades, que é o que eu tenho feito. E aí, por isso que eu digo que eu sou uma indígena em retomada, né? Porque eu estou rastreando todos os passos que a minha família deu, saindo de Aracaju até chegar no Rio de Janeiro, em 1937, mais ou menos, 1938, efetivamente no movimento que a gente chama de diáspora indígena, que tem muito a ver com o território, né? E aí eu trouxe uma imagem que eu acho muito bonita, que eu tirei do site do Instituto Socioambiental, né, do PIB, que é é clicável, tá? Aqui, infelizmente, não está clicável, mas se vocês entrarem no site do PIB Socioambiental, a primeira página vocês vão ver todos esses nomes das nossas nações, né? E eles são clicáveis, então eles levam para a explicação territorial, né? Quantas pessoas mais ou menos, né? Língua e etc, né? Porque nós somos uma diversidade de pensamento e de vivências e experiências muito grande. O que me leva ao próximo item da minha listinha, que é a cosmovisão. Cosmovisão, concepção ou visão de mundo, né? Eu tenho muito receio quando a gente fala de cosmovisão indígena, porque eu tenho muito medo dessa homogeneização, que foi a mesma homogeneização que nos chamou de índios.
né, porque nós somos diversos, nós não concordamos em absolutamente tudo, nós divergimos em uma série de questões, por isso que é importante a gente pensar em movimentos indígenas, né, considerando a nossa pluralidade de vozes, a nossa pluralidade de pensamentos, a nossa pluralidade de visões de mundo, né? É claro que a gente tem aí um denominador comum, que é entender a terra como parte do nosso território. Por isso que o território é tão importante, e esse mito de muita terra para pouco índio, efetivamente é um mito, né? Porque o território faz parte da nossa identidade. Não há identidade indígena que não passe pelo território. E como eu venho da literatura, né, não há literatura indígena que não passe pelo território. O território, ele é tão autoria quanto o autor, quanto a autora que escreve. Quando o Álvaro escreve e publica, né, Decolonialismo Indígena, né, a minha segunda edição, Álvaro, ele não escreve sozinho, ele escreve com todas as pessoas, todos os seus ancestrais que vieram antes dele, até marcadinho aqui na página que eu vou passar para meus alunos. Ele escreve com todos os seus ancestrais que vieram antes dele, com o território ao qual ele pertence também, né? Então, o território não nos pertence, nós pertencemos ao território, é uma relação absolutamente diferente, né? Não é uma relação capitalista de posse, é meu território, é meu recurso. Primeiro que a terra ela não possui recursos, né, da maneira capitalista como a gente entende, de extração, de eviscerar as vísceras da terra para extrair, enfim, né, causando uma série de desastres, como a gente observa, né? Eu moro em Minas atualmente, eu sou uma carioca morando em Minas, longe do mar, inclusive estou morrendo de saudade, e que faz parte do meu povo também, né, do povo Chocó, ali que vive às margens do rio Opará, conhecido pelos não indígenas como Rio São Francisco. Então eu tenho sentido muita falta da água. E aí eu me volto muito para os rios aqui de Minas, né? Para o Rio Doce, que foi assassinado pela Vale. Eu penso muito nos parentes, especialmente nos parentes Krenak, Chacriabá, Pataxó-Ranranhã, que sofreram e sofrem com a exploração da terra e com o assassinato de seus territórios, e que têm tido uma dificuldade muito grande em termos de compensação, já que é difícil pensar, inclusive, numa compensação, já que o território está assassinado. Então, eu achei importante trazer, né, essa consciência da pluralidade de cosmovisão, porque para a gente não cair no essencialismo de pensar que, porque nós somos indígenas, nós temos a mesma cosmovisão, ponto. Mas nós temos um denominador comum, que é entender a terra como parte da nossa identidade. E aí eu trouxe outro trecho de um poema de uma outra autora que eu amo muito, né? O primeiro que eu trouxe é de Márcia Waina Cambeba, ela é uma água Cambeba. E o outro que eu trouxe é Ao Redor da Fogueira, da professora Graça Graúna, que é potiguara. Ah, Márcia, adoro esse livro, Caquiritama. Esse daqui está do meu lado. Eu estava escrevendo um artigo, e o tema é exatamente essa dimensão de demarcação. Então, são demarcações iniciais e demarcações finais. Sim. E no meio eu falo de demarcar terra, saúde e educação. E aí eu tive que usar aqui o livro da Márcia exatamente para citar essa poesia que você falou do Índio Não Sou. Então, do Índio Não Sou, é fantástico, esse livro é fantástico. Eu sou uma grande fã, assim, né? A Márcia Cambeba é uma amiga muito querida, e eu sou grande fã do trabalho dela, da pessoa que ela é, né? É uma grande pesquisadora, né? Geógrafa, e agora fazendo doutorado em literatura, né? Em letras na UFPA. Agora ela já voltou para o Brasil, mas ela estava com os parentes Cambeba, né? De outro país, fazendo pesquisa lá também, muito importante. Mas acho que essa semana ela já estava em São Paulo, eu acho, com a Eliane Potiguara, fazendo uma palestra. A gente sempre migrando, né? Sempre andando no território. E aí eu trouxe outro poema, também um trecho, né? De Ao Redor da Fogueira, de Graça Graúna, que está disponível do site do Instituto Moreira Salles, né? Essa foi uma residência que Graça Graúna fez. E diz assim: estamos todos aqui, apesar dos tempos sombrios, aqui estamos, pelo direito de ser diferente, viver, porque somos iguais nas diferenças. Aqui estamos, e apesar dessa atroz agonia, do nosso jeito que existimos, para recuperar a terra e cuidar do plantio, na luta contínua por um lugar no mundo.
Eu acho esse poema, eu acho tudo que Graça Graguna escreve absolutamente fantástico, né? Mas esse poema me toca muito profundamente, porque fala sobre o nosso direito de ser diferente, de viver porque somos iguais às diferenças, né? De viver o nosso território, de experienciar o nosso território como nós experienciamos a nossa identidade, né? Pela nossa maneira diferente de viver na Terra, né? Que é uma ameaça. Muito atrevidamente, malcriadamente, né, como a Graça Graguna me ensinou, eu sou pesquisadora malcriada, eu penso muito na nossa identidade arrancada, né, especialmente considerando aí os movimentos da diáspora indígena, né, que para mim são tão sensíveis. Então, nós temos indígenas deslocados forçadamente dos seus territórios, indígenas nas favelas do Rio de Janeiro, indígenas nas periferias de São Paulo, nós temos indígenas deslocados em vários lugares. E o que é importante a gente pensar também é que as cidades foram construídas sobre territórios indígenas, então faz parte também da nossa identidade, né? A gente pensa muito, indígena na cidade, o que ele está fazendo, mas a cidade foi construída sobre o nosso território. Então, a gente não está deslocado quando a gente está na cidade, a cidade está deslocada, na verdade, né? Construída em cima do que antes era território indígena. Então, é importante pensar que nós pertencemos a quaisquer territórios, né? E infelizmente, hoje, a gente também tem esse pertencimento flutuante, né? Esse desenraizamento de muitas das nossas identidades forçadamente deslocadas de seus territórios, em busca de melhores condições de vida, tentando fugir da violência, o que fala, por exemplo, né, da história de vida de Eliane Potiguara, que é fugindo da violência das fábricas ali no Nordeste, né, ela é daquele território da Baía da Traição, e todo esse deslocamento fala com a nossa identidade, porque, como eu disse anteriormente, né, nossa identidade é enraizada no território. Então, é um deslocamento de dor, mas que não diminui o nosso pertencimento. E aí, com essa fala inicial, eu queria abrir espaço, né, para uma pessoa que eu admiro muito, que eu conheci através de um projeto que me é muito caro, que é o Access Amazon, que é um projeto que leciona inglês para populações indígenas, quilombolas, ribeirinhas e tradicionais da Amazônia Legal, mas, né, não no sentido de colonizar a língua, mas no sentido de auxiliar que pessoas, que lideranças e pessoas absolutamente significativas, né, que têm um trabalho muito forte, muito bonito, consigam construir plataformas, inclusive internacionais, ao falar da Amazônia, né, é a Amazônia falando por si mesma. Então, eu achei importante trazer a voz de José Carlos, que é engenheiro florestal, doutorando ali, que trabalha diretamente na Amazônia, então eu achei importante trazer essa perspectiva da importância do território e da significância das florestas tropicais, especialmente porque quando a gente fala de cosmovisão indígena, a gente não pode deixar de falar de meio ambiente, porque nós somos 5% da população do mundo, protegendo 80% do meio ambiente. E aí eu abro espaço para o José Carlos e eu fico aqui à disposição também. José Carlos, eu passo seus slides, aí você me avisa quando você quiser que eu passe, que eu vou passando, tá bom? Tá Combinado. Então, eu quis trazer uma visão para esse debate da importância das florestas, né? Porque acho que cosmovisão, terra e meio ambiente são temas interligados, e a floresta é o nosso território. E, com relação a isso, está acontecendo, né? A gente está vendo acontecer as mudanças climáticas que ameaçam a nossa sobrevivência. Não só do povo da floresta, das comunidades tradicionais, dos ribeirinhos, quilombolas, mas de toda a sociedade, né? De todo o ecossistema global. Poderia passar, professora? Atrelado a isso, eu queria trazer algumas funções das florestas, porque a gente tende a valorizar, a preservar, a cuidar daquilo que a gente dá valor, daquilo que a gente dá importância, que a gente conhece. Então, eu queria trazer alguns elementos em que as florestas, em especial as florestas tropicais, a Amazônia, mas os conceitos aqui falados podem ser repensados para outros ecossistemas, Cerrado, Caatinga, Mata Atlântica. O primeiro ponto que eu quero destacar é a floresta atuando como um dreno de carbono.
Porque a floresta ela armazena CO2 nos seus diversos tecidos, folha, galho, uma floresta intacta, né? Vale ressaltar. Porque uma floresta não perturbada, ela armazena esse CO2, esse carbono da atmosfera que o ser humano, ao longo do seu desenvolvimento, né, acaba emitindo para a atmosfera. E a floresta ele acaba compensando a fração dessa emissão ao absorver. Só que isso, existe um limite. A floresta não vai conseguir absorver carbono para sempre. Isso é interessante se pensar que nessa questão os territórios indígenas, as terras indígenas cumprem bem esse papel. Manter a floresta atuando como dreno, como sumidouro, e não como fonte de carbono, porque se a floresta for desmatada, ela vai atuar como fonte. E esses 50% de carbono do território do ecossistema terrestre que existe nessa floresta vão tudo para a atmosfera. A gente agrava mais as mudanças climáticas. Próximo, professora. Outro fator importante nessa função da floresta é para o ciclo hidrológico global. Porque a floresta ela atua como uma bomba hidráulica. As árvores atuam como uma bomba hidráulica. A floresta é viva. Então, as árvores elas absorvem água pelas suas raízes, transportam a longa distância, tipo 50, 60 metros, e emitem para a atmosfera. É um processo lindo. Né? É um processo que desafia a gravidade. E elas emitem para a atmosfera, e essa umidade ela não fica só na Amazônia. Ela vai para outras regiões em forma de chuva, região sul, sudeste, e algumas regiões da América do Sul. Outro ponto que eu quero destacar, que está além do quantitativo, mas também está no qualitativo, você poderia passar, professor? É o que eu diria que é o que é mais importante na floresta. A proteção à vida. É o que a gente não consegue quantificar. É o que não está escrito nos modelos matemáticos, nos modelos climáticos. A floresta é uma fonte de refúgio para todas as formas de vida. Animal, vegetal, né, os fungos, a parte social, os seres humanos que lá habitam, os seres humanos da cidade também. Não só falar dos que estão diretamente ligados à floresta, mas sim da população urbana. E outro ponto importante é que a floresta, ela atua também na manutenção e da proteção do sagrado dos povos indígenas. Estando aqui como exemplo, o meu povo, no rito de passagem para se tornar pajé, acontece em meio à floresta. O pajé ele passa dias e dias mata dentro, se ligando a esses elementos, compreendendo a voz da natureza. Então, a floresta não é só um tapete verde de árvores, como muitos acreditam. Não, ela tem todo um simbolismo. Só que todas essas funções, simbolismo e valores, eles podem ser comprometidos. O que a gente está vendo ocorrer atualmente. Poderia passar, professor, o próximo slide? A gente vai entrar, né, no que a ciência climática está chamando atualmente de mudança climática global. Agora, por que ocorre essa mudança? Essas mudanças do clima, né, por ações antrópicas? Primeiro, pelo aumento da concentração de CO2 na atmosfera. Esse aumento de CO2, ele é em virtude, né, está sendo atrelado às ações antrópicas, pela queima de combustíveis fósseis e o desmatamento. Como eu já mencionei, todo o carbono que está na floresta, ele volta para a atmosfera. E como esse CO2, o dióxido de carbono, ele é um gás de efeito estufa, ele acentua esse efeito, aumentando a temperatura terrestre da Terra. E com isso desencadeia uma série de eventos climáticos globais, que ameaça toda a nossa sobrevivência. Poderia passar, professor? Próximo slide? E desencadeia uma série de eventos climáticos extremos, que, claro, ocorreu, né, e vem ocorrendo ao longo do desenvolvimento humano, só que agora estão mais frequentes e mais intensos, que são excesso de chuva, alagamento, seca, alta incidência de focos de incêndio e o derretimento das geleiras.
E essas mudanças climáticas, claro que ela afeta todo mundo, mas determinadas populações elas afetam de forma diferente. As cheias e as enchentes, excesso de chuva, eles afetam as populações mais marginalizadas, mais pobres, que estão nas periferias, que estão nas encostas. E as secas, ela afeta toda uma cadeia produtiva. Não só os ribeirinhos aqui da Amazônia, que usam o rio como meio de locomoção entre cidades, para transporte, mas também para a produção global de comida. Junto a isso, com uma atmosfera cada vez mais seca, menos úmida, aumenta os focos de incêndio, como a gente viu ocorrer no Pantanal nos anos passados. A gente percebe que é em cadeia, os efeitos ocorrem em cadeia, uma ação desencadeando outras, né? E com isso também ocorre o aumento do nível do mar, do derretimento das geleiras. E tudo isso nos faz pensar em algo, que é o que a gente vem discutindo ultimamente, né? Que é o futuro das florestas tropicais. Porque a gente não, como eu já mencionei, a gente não está falando só do futuro das florestas como árvores em si, como algo, né, como um recurso madeireiro, assim como um recurso vital que a gente tem hoje. Na verdade, a gente não sabe o que vai acontecer com elas. Porque a gente sabe que elas são excelentes para frear as mudanças climáticas, né? Manter a floresta em pé como dreno de carbono, como sumidouro, é o que a gente tem que ser, é o que deve ser feito. Só que se o ritmo continuar, a emissão de CO2, né, e com o aumento da temperatura, a gente não sabe. A gente tem dois grandes cenários. Uma atmosfera mais seca, logo a floresta caminhará para um cenário mais desértico. E o outro, a gente tem uma floresta que pegará mais CO2, já que o CO2 é o alimento da planta, e crescerá, ficará resiliente, mais forte para enfrentar essas mudanças. Só que a gente não sabe. Por quê? Por falta de dados, né? Dados in situ, porque trabalhar nas florestas tropicais é muito complicado e é muito oneroso. Mas existe um fator que eu diria que deve ser considerado, que é a diversidade. Poderia passar de slide, professora? Que é a diversidade. O que é pouco considerado quando a gente fala de Amazônia, quando a gente fala de florestas tropicais, quando a gente fala de floresta de um modo geral, porque consideram floresta como um grande tapete verde, homogêneo, crescendo igualmente, com rios, mas não existe toda uma diversidade que não está sendo considerada. E tem as suas particularidades, né? Desde os grupos vegetais, com diferentes espécies, os grupos animais, mantendo todo um conjunto de interação, existe nós, os povos indígenas, os povos tradicionais, os povos originários, né, que demandam necessidades diferentes, que devem ser consideradas. Determinado grupo usa determinada espécie para fazer cestaria. E como que essa espécie vai responder ao aumento de temperatura? A gente não tem esse conhecimento. A gente precisa falar dessas questões, considerar o fator humano nessas análises, porque é parte deles que determinam o que a gente irá de tomar como iniciativa para conservar e proteger essas florestas. Para finalizar minha fala, eu gostaria de terminar com uma frase do Ayrton Krenak. Não sei se eu consigo ver, professor. Está um pouco pequena aqui para mim. Deixa eu ver. A natureza é nosso bem comum. Temos de voltar a ela e desenvolver processos acessíveis a todos. É dessa forma que fazemos mudança, pelo conhecimento. Ayrton Krenak. Muito bom. Bom, acho que agora vamos continuar aqui, eu vou também fazer minhas considerações, a gente faz a primeira rodada e aí a gente abre para os nossos debates, né? Bom, primeiro, eu acho que tem algumas questões muito importantes que foram destacadas pelo Fernando e pelo José Carlos, no sentido de compreensão de cosmovisão indígena. É muito curioso porque as pessoas têm por hábito sempre falar da cosmovisão indígena num comparativo com o modelo capitalista. E o capitalismo ele traz uma grande dificuldade de compreensão de que é possível pensar de outras maneiras as formas de se viver.
as formas de se experimentar as vidas, as vivências. E a simplificação no debate político, no debate acadêmico, faz com que as pessoas sintetizem os seus argumentos em falácias. Então, por exemplo, se eu construo aqui uma crítica ao capitalismo, imediatamente algumas pessoas que olham a imagem de uma estante cheia de livro atrás, vai dizer assim, você teve que comprar essa estante, você teve que comprar esses livros, você gastou dinheiro com isso. Veja, criticar o modelo em que vivemos não significa que negar esse modelo seja não viver dentro do modelo que nós estamos postos, lançados e muitas vezes aprisionados nele. Isso também não significa que você deva viver na reta linha de que a luz do capitalismo só se deve explorar, e explorando você deve ganhar muito dinheiro. Não é isso. São escolhas. Por exemplo, na própria advocacia você tem que fazer escolhas. Tenho certeza de uma coisa, eu já fui procurado por muitas pessoas que discutem a propriedade, a posse de terras indígenas, por não indígenas que querem se apropriar dessas terras. E seguramente uma fala minha, um parecer de minha lavra, falando dessas terras, tem um valor muito alto. Não financeiro, mas um valor argumentativo. Esse valor argumentativo é alto porque, na condição de advogado, professor livre docente e indígena, isso cai num processo de uma maneira muito forte. Então, viver no modelo capitalista significa receber uma proposta para fazer um parecer por uma cifra muito alta e recusá-lo. Note, isso não me retira do modelo capitalista em que vivemos, mas me retira do modelo escravizado ao capitalismo em que muitos são postos. E que quando constroem suas críticas, constroem dessa maneira, numa simplificação. Então, quando se diz, olha, é o indígena de iPhone, eu vou pelo básico para a gente ir amplificando. Indígena de iPhone, você queria ele com o quê? Um pedaço de mandioca? E com esse pedaço de mandioca ele vai retratar e reportar tudo que está acontecendo de desmatamento e de problemas. Na segunda-feira à noite, agora, lá no chamado do Cacique Raoni, foi exibido não é os Varal, é os Uau-Uau, uma etnia indígena na Amazônia, em que os indígenas utilizam o quê? Drones. Para quê? Para ver as áreas que estão sendo desmatadas. Ingressam na mata e prendem as pessoas que estão desmatando. A terra é nossa, demarcada pela FUNAI, pelo Estado brasileiro. Então, se essa terra está demarcada, tem alguém ali garimpando, eles vão lá e prendem a pessoa e entregam às autoridades. Ah, mas eles estão construindo de dentro, destrói tudo. Pronto. Isso é absolutamente anticapitalista, porque se você for ver, a lógica seria o quê? Pô, já que está construída, vão aproveitar esse espaço, essa construção, esse material utilizado. Então, a lógica capitalista é uma lógica que não pode permear a todos os atos e escolhas. Não por isso, você deva negar onde você está inserido e onde você vive. Eu tenho conta no fim do mês, a Fernanda tem os boletos dela para pagar, o Zé Carlos também. E porque tem boleto, isso não te faz mais ou menos indígena. Mas também não te faz mais ou menos contra o modelo capitalista. É preciso compreender que o capitalismo é uma estrutura. O capitalismo é uma estrutura em que existem pessoas que têm grandes meios de produção. Essas pessoas que têm os grandes meios de produção, elas podem fazer escolhas. E quais são as escolhas que fazem? Eu acho que tem alguns que têm grandes valores, grandes fortunas, que escolhem como operam essas grandes fortunas. São escolhas louváveis. Eu vou abrir mão de parte da minha fortuna, investindo em quê? Em projetos sociais, em reflorestamento. Pô, bacana. Pior são aqueles que vivem no modelo capitalista, exploram a mão de obra e lá no topo fala, não, eu quero só acumular e sentar em cima do meu dinheiro. Eu não quero pensar e ter compromisso social com nada e com ninguém. Isso é absurdo. Isso é um disparate sem tamanho. Não dá para pensar algo nesse sentido. Então, o modelo capitalista, ele existe, o indígena de iPhone existe, e me preocuparia não o indígena de iPhone, mas se ele fosse o dono da Apple. Quem tem os meios de produção é que merece a crítica.
Quem usa esses meios de produção, tecnologia foi feita para ser dividida. A ideia comunista, né? E eu não estou falando que indígena pense de forma comunista, mas pensa de uma forma anticapitalista. É o comum, todos poderem ter. Então, se eu produzo o iPhone, eu tenho que ter o iPhone de última geração e isso não gerar impacto financeiro no meu orçamento. Mas você fetichiza aquele produto de um modo que o cara quer ter o iPhone. Eu fui ver, tem um telefone de mais de 10 mil reais, gente. O que está acontecendo? Telefone de mais de 10 mil reais. Mas isso aconteceu agora no momento da pandemia. Porque carro, ele custava um carro popular, chamado popular, 40 mil reais. Hoje está custando 80. Então, o carro popular custava 40, foi para 80, o telefone custava 3, que eu já achava um absurdo, 4, 5 mil, foi para mais de 10. Então, é perceber um pouco onde a gente está inserido. Realmente, só pode ser chamado de burguês ou de capitalista aquele que vive no sistema e realmente consegue aferir riqueza nisso. Aquela pessoa que vende a sua vida para defender um sistema que por insegurança não consegue defender outro, essa pessoa não é capitalista. Ela é simplesmente uma pessoa que vende a vida dela para um modelo capitalista. Um dos capítulos do meu livro é que índio não gosta de trabalhar. Primeiro, a gente desfaz esse mal-entendido de indígena, e depois que é preguiçoso, não gosta de trabalhar. Por quê? Eu vou entregar 8 horas da minha existência, com mais 4 horas de transporte, abrir mão do meu sono, do convívio familiar com os meus filhos, para entregar isso, que é vida, vitalidade, para alguém que me paga um valor apenas para a manutenção deste meu papel na sociedade. Salário emancipador é aquele que, em breve, você consegue decidir se quer continuar na posição laboral que está ou não. Isso é emancipador. Se você ganha um valor que você tem que ficar fazendo contas para pagar aluguel e as demais contas, e no fim do mês não sobrar nada, não vai ter coach que vai conseguir te convencer que você será um vitorioso. Então, eu estou falando de outras formas de percepção da cosmovisão indígena. Então, por que eu vou trabalhar 8 horas para acumular? Se eu posso caçar e conseguir viver com aquilo que tenho. Estou falando do indígena aldeado. Não diferente é o indígena em contexto urbano quando fala, você topa dar mais uma aula em outra faculdade? Vou falar da minha realidade. E muitas vezes eu digo não. Por quê? Eu leciono em uma faculdade hoje. Essa faculdade garante meu sustento. Pronto. Então, por que eu vou agora abrir mão de mais 3 noites de aula? Percebe? Para no fim do mês falar assim, agora eu consegui acumular. É para acumular? Tudo isso é importante de se compreender. Então, o indígena de iPhone eu não vejo problema nenhum. Aliás, uma vez num post, Zé Carlos, o sujeito postou lá, né? O Tucumã, Pataxó, um queridão, estava com ele anteontem. Aliás, ontem mesmo. E ele postou uma foto e o telefone dele é aquele que tem 8 câmeras, faz café, tal, super chique. E ele tirou a foto, é o trabalho, né, dele. É o trabalho dele, né? Ele tira a foto. Quando ele tira a foto, vem alguém e comenta no post. Nossa, você tem um celular melhor que o meu. E eu tentando entender por que a pessoa faz esse comentário. E embaixo eu disse, bom, essa pessoa deve ser pró-capitalismo, a favor da meritocracia. O que eu respondi? É porque você não se esforçou o suficiente, minha jovem. Esforce-se. Quando tu diz isso, tu coloca a pessoa numa situação absolutamente embaraçosa. Pô, tu defende a meritocracia, que é um absurdo, não existe. Não existe meritocracia. O crédito no mestrado chama-se Filosofia do Direito por um Direito Antidiscriminatório. Não há parâmetro de igualdade no ponto de partida. E você pode usar a filosofia africana, o modo de pensar indígena, ou mesmo pode utilizar
A filosofia é eurocêntrica. Immanuel Kant vai dizer isso. O ponto de partida tem que ser o mesmo, para que exista igualdade de concorrência. Eu não posso aqui chegar no ponto final da história e dizer tal pessoa conseguiu. Poxa, Álvaro, mas você aí acabou de falar, você é indígena e tem aí todos os títulos, o maior título acadêmico que existe no Brasil. Ótimo. A que preço? 1. Com que privilégios? 2. Com quais atravessamentos? 3. Quando eu entro na escola que eu estudei, por quê? Porque minha história é a seguinte, meu avô, a casa que eu moro é a casa que meu avô materno comprou. Ele era indígena Guarani Kaiowá. E nesse deslocamento, como a Fernanda disse, do Nordeste, também houve um deslocamento Guarani Kaiowá da região do Mato Grosso do Sul, sentido litoral. A grande maioria que está aqui é de São Paulo, bem sabe. Os aldeamentos Guarani em Mongaguá, em Itanhaém, Peruíbe, Ubatuba, São Sebastião. São aldeamentos de Guarani em Andeva, porque existe os Mibiai, os Yandeva e os Kaiowá. Eu sou Kaiowá e ainda tem uma discussão se Kaiowá é Guarani ou não. Mas houve um deslocamento Guarani, Kaiowá, Yandeva e Mibiai, sentido litoral. Alguns ficaram no Jaraguá, no Jaguaré, aqui em São Paulo, outros seguiram até o litoral, porque eles procuravam e procuram até hoje a terra sem mares. Os Yandeva não são presos à terra, os Kaiowá são mais. Meu avô veio nesse deslocamento do Mato Grosso, sentido litoral, na construção civil. Ele era pedreiro. Ponto. Não tem outro nome. Pedreiro. E aqui, na construção civil, um barranco cai na perna dele quando ele tinha 20 e poucos anos de idade, precisa amputar a perna. Um homem indígena com deficiência, na cidade de São Paulo, absolutamente pró-escravagismo, pensamento colonial, absolutamente capacitista. Essa foi a recepção do meu avô. Meu avô miscigena com a minha avó, nasce minha mãe, que conhece o meu pai, este sim, filho dos privilégios, o meu pai. Filho do procurador de justiça no estado de São Paulo e da delegada estadual de ensino. E é dessa relação que meu pai teve todos os privilégios e conseguiu fazer direito na faculdade do Largo São Francisco, na USP, teve toda forma de proteção aos seus filhos no sentido financeiro e me deu meios de estudo. E então, aí que eu fiz essa trajetória acadêmica. Só que quando eu entro na escola que eu estudei, a pessoa de pele mais escura na turma era eu. Portanto, eles não sabiam o que eu era. Então eles começaram a me chamar de crioulo. Olha, o crioulo chegou, o negro chegou, o negão chegou. E eu falava, não sou negro. Eu tinha 5 anos de idade. Eu sou índio. Ah, então você é o canibal. E meu apelido assim foi até a 5ª série do ensino fundamental. 4ª série, 5ª série, né? Como canibal. E depois, por na minha turma não ter nenhum aluno negro, começam as aulas de inglês. E ao começar as aulas de inglês, aprende-se que a cor preta é black. E esse foi meu apelido até o final do ensino médio. Eu tentei lutar e fazer parte do grupo da turma que estudou comigo na escola. Mas eu não consegui mais, não. No último ano eu deixei esse grupo. Porque eu não conseguiria decolonizar essas pessoas dizendo eu não sou black, gente. E não é me chamar de indígena. Eu sou o Álvaro, eu tenho identidade. Eu não conseguia. E não sei se também por algum tipo de recalque destas pessoas, porque muitas delas depois viraram minhas alunas. Muitos colegas de turma meu viraram meus alunos, Zé Carlos. Alunos no mestrado, no doutorado, outros tantos fizeram mestrado e doutorado na Universidade de São Paulo, na USP, e eu fiz as bancas de mestrado e doutorado deles. Porque eu sou doutor muito jovem. Eu titulei doutor com 30 anos de idade. Depois fiz os 3 pós-doutorados e a livre docência. E ao me encontrar com essas pessoas, elas não deixam de ser cordatas e gentis. Porque isso é como a Cida Bento chama de pacto da branquitude. O pacto da branquitude ele é muito bonito. É narcísico. As pessoas se identificam nele. Tem momentos que me acham narcísico, branco, e, portanto, aceito. Talvez por conta das minhas titulações acadêmicas e por tipo de roupa, no determinado momento, e o corte que eu vista.
Mas eu sei bem da onde eu vim e quero chegar em muitos outros lugares, não só por mim, mas pelas vozes que me trouxeram até aqui, como disse a Fernanda. E, portanto, essa luta em glória que eu travo, essa luta em glória que eu tenho, me traz até aqui com todos esses atravessamentos. Minhas disputas sempre são num ponto de partida em que eu não estou igual. Eu tenho atravessamentos e diferenças. E isso é importante se compreender. Quando a gente fala em cosmovisão, é entender essas dimensões. Essas dimensões. Pois bem, aí fala, não gosta de trabalhar. Por que eu vou trabalhar para um modelo que explora minha mão de obra, me priva da minha família, do convívio com as pessoas? Que visão é essa? Ah, mas vocês não são evoluídos. Que evolução é essa que você tem? Quando, se o mundo produzir a quantidade de lixo que os Estados Unidos produz, nós acabaremos em 2027. Os Estados Unidos produzem cerca de 70% do lixo do mundo, gente. 70% do lixo do mundo. Aí é preciso compreender, quando nós falamos de cosmovisão, de algumas questões que o direito precisa lutar. Uma deputada federal muito bacana, que é a Juliana Cardoso, está propondo a língua indígena como obrigatória em todos os cursos. Em todos os cursos de ensino fundamental. Uma língua. Não importa qual vai ser. E, naturalmente, você que é de determinada etnia, que possa estudar a sua língua. Aí é o momento do nativo falar como nativo dentro da turma. E essa é a questão. Esse estudo é importante. Cada língua que morre é uma cosmovisão que morre junto. Porque é pela língua que eu consigo comunicar o como eu entendo, percebo e vejo o mundo. Quando morre uma língua, morre uma cosmovisão. Eu falava aqui que eu estava com quem? Com o Davi Copenaua. O Davi Copenaua, ele é Yanomami. E ele tem um livro fantástico sobre a queda do céu na terra. E ele diz que os Yanomamis são os responsáveis por segurar o céu para não cair da terra. Zé Carlos estava falando de forma técnica a respeito do carbono, a respeito do quanto consegue existir de absorção, de produção e de organização nesse coração da Amazônia. Amazônia é o coração do mundo, mas também é o pulmão. O Davi Copenaua, isso num bate-papo, ele fala que aquilo que nós, brancos, ele dizia, né, vocês brancos, vocês não Yanomamis, chamam de espírito, nós chamamos de Xabiri. Quando existe um vento dentro da floresta, isso é a floresta respirando. Isso é a floresta ganhando oxigênio para o seu coração. Olha que coisa bonita. E a terra é sustentada pelos Yanomamis. E nós devemos segurar esta terra para que ela não caia. Os Kayapó têm uma outra percepção que é uma história muito bonita. Diz que o céu é sustentado pela terra por meio de uma grande árvore, frondosa, forte e grande. Muito grande. E existe um animal chamado tapir. Muito grande esse animal, ele come essa árvore durante a noite. E no fim da noite, quando o dia começa a nascer, a árvore está bem corroída já, próxima de cair, ele cai exausto e dorme. A árvore se regenera e no começo da noite, ele acorda, tapira e começa a comer de novo. Até chegar próximo de cair. Então, cai de sono. Você não pode fazer barulho, porque se tapira acordar, voltará a comer a árvore, que está no processo de regeneração. A árvore não vai aguentar e ela vai cair. Só que essa árvore sustenta o céu. E, portanto, o céu cairá na nossa terra. E quando o céu cair na nossa terra, a gente não vai conseguir segurar. Mas parece que o garimpo não entende isso. E continua ligando suas motosserras, suas balsas, seus motores, e o barulho tem acordado muito, Tapir. E no começo desse ano, muitos
ficaram sensibilizados com o que aconteceu no litoral norte de São Paulo. Isso é a força de Tapir. É a árvore caindo. É o céu caindo na terra. Mas não é diferente da constatação das autoridades climáticas mundiais. Ontem foi constatado. Nós vivemos o inverno mais quente da história da humanidade. Nós vivemos o verão mais quente da história da humanidade. E, portanto, nós vivemos o período climático mais quente da história da humanidade. É claro que não vai dar certo. A motosserra está ligada. E por estar ligada, o céu está caindo na terra. Em um plano executivo e imediato, nós do Parlamento Indígena, eu faço parte do Parlamento Indígena, o cacique Raoni é o presidente de honra, Almir Suruí, o grande líder da Paiter Suruí. Para quem não o conhece, é curioso que ele está começando a ganhar essa insígnia, né? Ele é o pai da Chai Suruí. A Chai Suruí todo mundo conhece. Quando você fala o Almir Suruí, todo mundo Almir. Ele é o pai da Chai. Então, uma pessoa fora do comum, uma liderança fantástica, o Almir. O Parlamento Indígena está lançando um projeto de reflorestamento. Isso é ação concreta, feita por nós indígenas. Um projeto de reflorestamento de 1 milhão de árvores. Em até 4 anos, nós vamos reflorestar 1 milhão de árvores e vai entrar num ciclo que todo ano nós vamos plantar 1 milhão de árvores. A partir de uma fala do cacique Raoni. Há alguns anos, no outro encontro, ele disse isso. O mundo acabou. Agora nós precisamos decidir se nós queremos retardar, adiar o fim desse mundo. O pensar indígena, por mais que as cosmovisões sejam distintas, são muito próximas. Olha o Ailton Krenak aí escrevendo ideias para adiar o fim do mundo. Para o Raoni, o mundo acabou já. Mas nós podemos ter uma sobrevida, e a sobrevida é o reflorestamento. Então, o Parlamento Indígena lançou essa ideia, 1 milhão de árvores por ano. Você imagina só? E estamos agora começando a organizar quais vão ser as aldeias, qual vai ser o projeto de reflorestamento e vamos buscar os parceiros que querem financiar esse reflorestamento. É um projeto lindíssimo, lindíssimo. E que traz essa ideia. Que tipo de trabalho eu quero ter? Esse trabalho vale a pena. Trabalhar tem a ver também com obra, que é algo também relacionado na cosmovisão Guarani Kaiowá. Você tem o seu trabalho e a sua obra. O meu trabalho é todo dia, de segunda a sexta, das 8 às 17. E qual a sua obra? A sua obra pode ter fruto do seu trabalho. Dou um exemplo a cada um que está aqui nessa sala. Se você tiver um filho, o seu filho não é o seu trabalho, ele é a sua obra. Por quê? Porque a ele você vai transferir conhecimento. A ele você vai transferir o quê? Formas de percepção da vida. Ele é sua obra. O seu trabalho é aquele das 8 às 17. Agora imagina que o seu trabalho faz parte da sua obra. Eu tive a alegria de falar na escola em que meu filho estuda. E fazendo parte do meu trabalho. Eu fui na escola do meu filho para fazer uma fala. Eu não sou professor da escola do meu filho, mas imagina que orgulho deve ser para um pai ou para uma mãe ser professor da escola do seu filho. E ao sentar na roda com aquela meninada, eu falando e vendo meu filho num misto de orgulho e vergonha. Que é pai, né? E ele ficando... Mas é isso. Isso é a obra. Aquele dia eu não estava só trabalhando, eu estava construindo minha obra. Quando eu escrevo um livro, não é um trabalho, é uma obra. Só que para fazer essa obra, eu precisei trabalhar e refletir em vários espaços e momentos. Essa é a questão. Então, nós precisamos ter essa compreensão para entender o que são cosmovisões. A cosmovisão é o convite à percepção do que é antropologia e não a sociologia.
Sociologia é o estudo da sociedade, com o olhar de quem? De quem analisa. Antropologia é também o estudo da sociedade, mas com o olhar de quem? De quem é analisado. E essa é a grande dificuldade. Essa é a grande dificuldade. As pessoas conseguirem compreender com o olhar do outro. É muito difícil. Essa revolução copernicana em que eu mudo o olho de análise do observador para o observado, sem perder todos os instrumentos técnicos de análise científica que existem em mim, é muito difícil. Eu tenho certeza que cada um de vocês, cada um, ouvindo minha fala, está aqui pensando, nossa, que diferente. Nossa, nunca pensei assim. Perfeito. Só que o antropólogo tem um papel de ser pelo olhar da outra pessoa. Então, a primeira questão é como mapear o modo de pensar dessas pessoas, para só então, depois disso, produzir suas análises. Eu não posso produzir uma análise distante, com técnicas que não conseguem perceber quais são os históricos. São os chamados atravessamentos. São os chamados atravessamentos. Por isso, muitas vezes, mulheres negras buscam terapeutas mulheres negras. Por quê? Existe uma dor na carne, existe uma dor na pele da mulher negra, existe uma dor na carne, existe uma dor na pele da mulher indígena que não é possível se atingir. Por isso, Nancy Fraser, e aí eu pego uma teórica fantástica, eu estou publicando um artigo sobre feminismo, junto com outras duas mulheres, uma mulher branca e uma mulher negra, fez uma entrevista fantástica, acho que foi para a BBC. A Nancy Fraser é uma grande feminista. E ela falou, a mulher branca neoliberal está a favor do modelo patriarcalista que existe na sociedade. Quem é a mulher branca neoliberal? É aquela que está a favor do sistema. Deixa eu até ver aqui se eu acho. Neoliberal Nancy. BBC, feminismo atual. Aqui, na BBC. Uma minoria privilegiada. Pronto, eu vou compartilhar com vocês para a gente ver e refletir. Selecione um guia janela aqui. Vamos ver. Aí. Estão vendo, né? Estão vendo, né? Olha só. Feminismo atual é voltado a uma minoria privilegiada, diz filósofa feminista. Eu estou trazendo aqui o pensamento dela. Você pode concordar ou pode discordar naturalmente. Mas o que ela quer mostrar é o que o neoliberalismo, portanto, um modelo de percepção e de cosmovisão de mundo, produz. O feminismo atual é distante para a grande maioria das mulheres e só encontra eco entre muitas privilegiadas. Essa avaliação é feita por Nancy Fraser, filósofa americana e professora titular de Ciências Políticas e Sociais da New School for Social Research, Nova York. Feminista, Fraser publicou diversos livros e a filosofia política e social nos Estados Unidos, incluindo Feminismo para 99%, um manifesto, e conversou com a BBC News Brasil para o debate acerca da diversidade das pautas identitárias. Aí vem, ela faz a crítica, tererê, tererê, tererê. Para ela, a aliança do neoliberalismo progressista dominou a pauta política das últimas décadas e ajudou na ascensão de nomes como Donald Trump nos Estados Unidos e Jair Bolsonaro no Brasil. Fraser também critica o debate que se formou acerca da indicação do advogado Cristiano Zanin, que é o ministro do STF, pelo presidente Lula. Ela é uma norte-americana, hein? Políticos de esquerda e representantes da sociedade civil afirmaram que a opção deveria ter sido por uma mulher negra. Para a filósofa, contudo, a condição de sexo e raça não devem ser a única a serem consideradas na escolha. Aí aqui, essa é a grande fala dela.
O neoliberalismo progressista é um termo que cunhei para tentar descrever uma aliança entre uma fração da elite capitalista centrada em Wall Street, no Vale do Silício e Hollywood, lugares simbólicos do capital high-tech, e de parte dos liberais mainstream dos movimentos feministas, antirracistas, antiambientalistas e LGBTQIA+. Então, eu estou aqui ventilando a Nancy Fraser para trazer essa reflexão, e eu não estou aqui para fazer uma crítica ao feminismo. Porque nesse artigo eu só fiz elogios mostrando a importância do papel emancipador da luta feminista. Agora, nós não podemos deixar aqui de observar uma coisa. Enquanto as mulheres privilegiadas lutavam por direitos, as mulheres negras e indígenas eram amas de leite dos filhos destas mulheres. Os homens negros e indígenas eram escanteados. Meu avô era pedreiro. Então, é tomar alguns cuidados que não basta apenas o debate sobre gênero, é preciso o debate sobre etnia, sobre raça, sobre sexualidade. E eu estou fazendo essa problematização porque esse encontro é uma sala de aula em que todos se inscreveram. E a gente está falando de uma questão de cosmovisão. Agora, como que você consegue trazer essa cosmovisão para a questão indígena? A necessidade de emancipação do papel da mulher indígena, a compreensão do papel do homem indígena, a necessidade do não patriarcalismo. Fernanda está se coçando ali, eu acho que ela quer falar, mas assim, Fernanda, deixa eu te explicar um negócio. Eu imagino que você saiba, mas os Guarani Kaiowá, eles vivem numa sociedade matriarcal, o que é muito legal, porque, enfim, eu não posso agir sem conversar com as minhas lideranças e com a minha matriarca. Aliás, eu estava com a minha cacica, que é a Valdelice Veron, agora, no encontro com o cacique. Eu vou voltar para Tiguaçu, para a grande Assembleia Guarani Kaiowá, em breve, não sei que mês vai ser, e já estou com um papo com a tia Alda. A tia Alda é a matriarca, eu chamo ela de tia, porque é minha família, né? Eu descobri a minha família e me retomei nela, e ela é minha tia. E a tia Alda vai bater um papo comigo lá de várias questões. Eu não posso agir sem pensar em compartilhar com as mulheres Guarani Kaiowá. Essa é a cosmovisão Guarani Kaiowá. Então, para mim, é algo muito tranquilo. Enfim, eu queria fazer esse primeiro movimento de reflexão. Acho que as nossas falas foram complementares. A Fernanda fez apontamentos importantíssimos e necessários. O Zé Carlos, né? Ele saiu? Ele caiu? Acho que ele teve que sair. E aí, eu acho que agora o interessante seria a gente abrir para um bate-papo, para ouvir as considerações e a gente fazer aqui uma forma de diálogo. Claro, se a Fernanda quiser franquear a palavra agora, também a ela, fique à vontade. Obrigada, Álvaro. Eu só queria fazer uns comentários breves baseado no que você disse, né? E aí eu acho que eu vou fazendo o caminho inverso, né? Você fala sobre feminismo e tem um texto de 1619, se eu não me engano, né? Que é do Frei Martinho de Nantes, quando ele está caminhando pelo Nordeste, quando ele chama todos os indígenas ali do Nordeste de Cariri. E ele fala uma coisa muito interessante, que as mulheres dominavam os homens. É claro que numa percepção ocidental, né, especialmente considerando 1619, a gente não pode levar isso ao pé da letra, né? A gente precisa pensar que as mulheres dominando os homens pode provavelmente significar que as mulheres tinham voz, como as mulheres de Guarani Kaiowá têm voz nas suas nações, né? E é importante quando você fala do feminismo ocidental, né? Que a gente tem algumas alternativas que surgem ao feminismo ocidental, né, que são os feminismos decoloniais, tem até uma obra interessante da Françoise Verger que fala sobre isso, né, e do feminismo comunitário, que é um pensamento do feminismo indígena de Abiyala, aqui, né, aqui das Américas, né, não apenas da América do Sul, mas das Américas como um todo, que é capitaneado aí pela Julieta Paredes Cavadial,
e que é muito interessante, assim. Tenho até umas obras disponíveis gratuitamente para leitura, tá? Sobre feminismo comunitário, que é uma perspectiva que pensa o feminismo com o que você trouxe, né? Com esse atravessamento de raça, de sexualidade também, porque a gente não pode pensar só em questão de gênero, mesmo porque a imposição de gênero, homem, gênero, mulher, é uma imposição ocidental, né? Nós tínhamos nações indígenas aqui que nunca consideraram esse binarismo, né? Homem e mulher, né? Tinham entendimentos de gêneros diferentes, né? Por exemplo, nossos parentes lá do norte, do que hoje a gente conhece como Estados Unidos, a gente tinha nações que entendiam 6 gêneros diferentes, 4, 6 gêneros diferentes, né? Então é importante a gente pensar nisso também. E aí, quando você fala da questão da língua, que para mim é muito importante, né? Porque eu sou das letras, eu sou da literatura, eu sou da língua. Quando a gente fala de línguas que morrem, né? A gente tem uma memória do corpo também, né? A língua, ela morre na palavra da boca, mas ela fica na palavra, né? Ela fica presa no corpo, nessa memória do corpo que não consegue falar essa língua que não lembra mais. É o que aconteceu com a nossa língua Xocó, que só tem 4 palavras registradas da língua Xocó hoje, né? E tem um artigo muito interessante que fala da língua portuguesa como língua Xocó, né? Como possibilidade de retomar esse pensamento, a cosmovisão Xocó através da língua imposta também, nesse processo de retomada da língua, né, de reinvenção da língua do inimigo, como nos ensina Joy Hardy. E línguas são sistemas de pensamento, e pensando nisso, em tupi antigo, há substantivos que são possuíveis e há substantivos que são impossuíveis. O que isso quer dizer? Quando eu falo, por exemplo, nariz, eu falo meu nariz. Mas quando eu falo do céu, eu não posso falar meu céu. Quando eu falo do mar, eu não posso falar meu mar. Quando eu falo da floresta, eu não posso falar minha floresta, porque ela não pertence a ninguém. E isso faz parte da cosmovisão, né? A gente falando do tupi antigo, né? Que perpassa outras línguas indígenas também, né? Línguas indígenas, por exemplo, que não possuem conjugação de verbo no futuro, porque o futuro não existe, né? A gente está construindo o futuro agora, que é uma visão, inclusive, da língua munduruku, né? Essa construção do pensamento através da língua, né? A gente usa a língua para construir. O único pensamento sem linguagem é quando a gente é confrontado com a arte, quando a gente é confrontado com a beleza, e a gente tem aquele momento de pensamento que não é atravessado pela linguagem. Então, esse é o único momento em que a linguagem não atravessa o nosso pensamento. De resto, ela é sempre atravessada, né, pelo nosso pensamento. E eu acho fantástico que num país que tem 274 línguas indígenas, a gente não tenha nenhuma língua indígena considerada oficial, a gente não tenha nenhuma língua indígena que seja ensinada nas escolas, e, na verdade, em 1757, eu ainda não sou do direito, mas eu adoro legislações, viu? Eu sou uma pessoa apegada a essas coisas. A gente tem um diretório pombalino, que faz não apenas a imposição da língua portuguesa para os indígenas, mas a proibição dos indígenas de falarem as suas línguas indígenas, né? Ele proíbe não só os indígenas, mas proíbe as pessoas não indígenas, os colonizadores, de falar línguas indígenas também. Porque, à época, os colonizadores falavam mais línguas indígenas do que os indígenas falavam a língua portuguesa. E faz parte do processo colonial impor a língua, né? A língua é uma ferramenta de dominação também. Por isso que é importante a gente dominar, que é uma palavra que eu não gosto muito, mas nesse sentido eu vou gostar bastante, dominar a língua do colonizador e fazer com ela o que a gente quiser, né? Inclusive, a gente tem apagado na nossa história, né, do dia a dia da escola, vários instrumentos jurídicos que os indígenas utilizaram ao longo ao longo do século, perdão, para lutar contra o sistema que nos oprime, né? E que, inclusive, quando você fala do modo capitalista, a gente não é mais um modo de produção, não deixou de ser um modo de produção anos, muitos séculos, né? É o nosso modo de vida. E pensar que nós, indígenas, estamos imunes ao sistema capitalista é de uma inocência muito grande, porque não é a maneira como a gente produz, né? É a maneira como o mundo vive hoje. Então, infelizmente, a gente não está imune. Não significa que dentro das nossas cosmovisões a gente não lute contra esse sistema, né? O fato da gente não estar imune não significa que a gente não enxergue o problema, não perceba o problema, vamos tentar falar de uma maneira menos capacitista, né? Não significa que a gente não perceba o problema e não tente lutar efetivamente contra ele. E o que é uma contradição em termos, porque a gente está falando de uma identidade indígena que é individual, ao mesmo tempo que é coletiva, né? Por exemplo, o Álvaro traz o seu avô, traz as suas parentas, traz a sua tia,
traz pessoas super significantes na sua vida, e eu também trago, e a gente também traz, o Zé Carlos também traz, né? Nossa identidade, que é individual, ao mesmo tempo que é coletiva, e é uma escolha diária viver uma identidade que é coletiva. E aí eu vou lá para a filosofia ocidental, eu vou lá para Sartre, pensar, né, nesse humanismo de Sartre, que a gente tem um compromisso filosófico com a humanidade, porque tudo nos cabe, nem tudo nos convém, né? A gente tem um compromisso com a humanidade, e viver sem ter um compromisso com a humanidade, filosoficamente, é viver de má fé, né? Que é o que a gente tem visto, de fato, em grandes fortunas, explorando a Terra, como se tivesse um planeta B, e a gente, de fato, não tem um planeta B. E quando a gente pensa em soluções para o que a gente vive hoje, né, eu pesquiso muito no momento ficção científica indígena, e o que eu chamo de antroapocalipseno, que é o que a gente tem vivido, né? Desse antropoceno que não é composto por todas as pessoas humanas, né? Todo bicho-gente, porque nem todo bicho-gente contribui para a destruição do mundo como a gente conhece hoje, né? Nem todo bicho-gente contribui para o céu cair, para acordar Tapiri, né? Como nos ensinou o Álvaro. E outra coisa que as pessoas falam muito, então qual é a solução? Comunismo. Comunismo também é um pensamento, faz parte do pensamento ocidental. Então dizer que indígenas são comunistas é muito complicado, porque, sabe, faz parte de um pensamento ocidental, pensado ali, né, nas fábricas, nos trabalhadores ali da Europa, que é muito diferente do nosso pensamento, de fato, né? E isso de indígena não gosta de trabalhar, bom, eu não gosto de trabalhar. Eu trabalho porque eu preciso. Eu gosto de trabalhar com literatura, eu gosto de construir a minha obra. É por isso que eu escolhi trabalhar com educação, né? Que é construir a minha obra. E aí, falando nisso, eu queria compartilhar, assim, um pedaço da minha obra, infelizmente interrompida, que é esse texto que meu filho publicou sobre meio ambiente. Ele era pequititinho, né? Ele tinha 8 anos quando ele ganhou esse concurso de redação. Que é praticar ações ambientais é muito importante, pois através delas é possível salvar o mundo. É possível entender a importância das nossas atitudes para a preservação do meio ambiente. Comece cuidando do seu lar, depois passe a cuidar da sua rua, dali comece com o seu bairro, mais tarde, quem sabe, da sua cidade. E assim, quando vê, já alcançou várias pessoas e todos estão aproveitando os benefícios dessas ações. E não deixarão nunca mais de praticá-las. Ensine aos seus familiares e amigos, comece com eles. A forma é simples de ação, o mais difícil é acreditar que podemos fazer. Mas através de nós, pessoas podem aprender e acreditar. Fechar a torneira, apagar as luzes, reciclar o lixo, plantar árvores, respeitar o próximo, amar. Amar a vida é cuidar do meio ambiente. Ele era muito pequeno quando ele publicou isso, né? Ele tinha 8 anos, mais ou menos, na escola. E isso faz parte da obra que a gente vem semeando, né? Faz parte da obra que semearam em nós também, né? Que nós aprendemos com as nossas avós, com os nossos avós, e que na nossa vida, no nosso entendimento de identidade individual e coletiva, é absolutamente significativo e nos guia aí. Eu tinha mais coisa para falar, mas aí eu não quero falar sozinha, não. Eu queria ouvir o pessoal. Vamos abrir aqui. Aliás, quem quiser abrir a câmera, eu não vejo problema, eu acho que não tem nenhum tipo de restrição. Então, quem quiser abrir a câmera, quem quiser abrir o microfone, quem quiser mandar no chat, fale agora, ou siga nas redes sociais. Fernanda, tem um arroba. Arroba. É isso aí, ó. O meu é arroba Álvaro Professor. Quem quiser me seguir, Fernanda. Eu vou colocar aqui, ó, arroba, vou colocar o seu, vou colocar o meu, vamos lá. Arroba Álvaro Professor. Professor. O meu é arroba Vieira. Tudo José Carlos. Peraí, que eu tenho aqui anotado. Aqui.
Danilo? Sim, eu tenho uma dúvida. Primeiramente, bom dia a todos. Ao professor Álvaro, professora Fernanda, o José Carlos, que eu não. Para mim não ficou claro se ele é professor. Você é professor, José Carlos? Não, ainda não. Tá. Muito obrigado pelas falas. Eu tenho uma dúvida. Tem algum espaço de conciliação entre a cosmovisão indígena e o sistema capitalista? Tem algum espaço aí de convergência ou não? Danilo, eu consigo te responder aqui a partir do Almir Suruí. O Almir Suruí ele ganha vários prêmios ambientais, partindo de ideias criativas de renovação e sustentabilidade. Para a implementação dessas medidas, é preciso existir, vamos assim dizer, aportes financeiros e o modelo capitalista pode atuar. Então, assim, é possível. O que não dá para se imaginar existe uma convergência plena e absoluta? Eu acho pouquíssimo provável, mas existem pontos de contato. Agora, esses pontos de contato tem que buscar entender que tipo de pessoa também quer, vamos dizer, patrocinar esse ponto de encontro. É impossível, por exemplo, uma fábrica de motosserra patrocinar a construção de moradia indígena. Vou dar esse exemplo, tá? É impossível imaginar uma empresa, né, que comercialize boi, carne, venda carne, mas ela tem um pasto em terras que se discute se são indígenas ou não. Percebe? Agora, se são outros espaços que não existam conflitos nas escolhas, certo? Então, olha o exemplo, o Vale do Silício, porque hoje as grandes empresas são ideias, elas não são nada físico, elas são ideias. É possível se pensar? Até porque, veja só, se houver um comprometimento, porque o capitalismo mudou para o Vale do Silício, né? Se houver um comprometimento de consciência ambiental das pessoas, as coisas mudam e mudam muito. Agora, a meu juízo, hoje o Vale do Silício, ele tem brincado de política. Ele faz escolhas, ele deixa andar organicamente determinadas questões, coloca tudo a culpa no termo de uso, e aí a gente tem um sério problema. Então, repara só, o termo de uso é uma forma capitalista de justificar uma liberdade absoluta que, na verdade, não é uma liberdade absoluta, porque ela é monitorada pelo aparente universal, que é o uniforme chamado Facebook, Instagram, que nós estamos colocando aqui para vocês seguirem. Mas, assim, é uma aparência de universalidade, mas é uma uniformidade. Porque ele acaba não padronizando as ações, mas padronizando a forma de obtenção de dados. E hoje o que se capitaliza são os dados. Os dados têm um preço muito alto. Então veja só, é possível usar esses dados a favor do meio ambiente? Eu não tenho dúvida que sim. É possível conciliar? Eu não tenho dúvida que sim. Está se conciliando? Eu creio que ainda não. Pode ser que isso aconteça, tá? Pode ser que isso aconteça. Então, pontos de contato e de convergência eu encontro. Eu não digo que não exista. Mas eu não posso te afirmar com certeza que todos são capazes. Não. Tem gente que não consegue. Exatamente pelas escolhas que faz. Sabe? Agora, de atuação. Eu vou dar um exemplo individual. Uma querida amiga faleceu aos 29 anos de idade. Teve uma trombose cerebral, comemorar que ela tinha passado no doutorado, muito jovem, e morreu. Ela advogava para uma empresa que faz lobby para usar agrotóxico no plantio das coisas. Você fala, então ela está a favor disso? Não. Por quê? Porque ela advogava de que maneira? Ela trabalhava com formas criativas para construir pontes a não se utilizar esses agrotóxicos. Então, ela fazia que tipo de cálculo para a empresa?
vou aqui falar qual a empresa, etc., mas assim, ela fazia que tipo de cálculo? Olha, usando agrotóxico vai gastar 100 milhões por ano. Sem usar agrotóxico, vai se gastar 120 milhões. E aí, a empresa naturalmente dizia, então gasta 100, economiza 20. Ela falava, não, esses 20 milhões a mais vai viabilizar nossa inscrição no ISO, aliás, na Inmetro, e depois no ISO 14001, que nos dará responsabilidade ambiental. E por incrível que pareça, essa responsabilidade ambiental vai nos aferir um selo que ampliará o nosso acesso de mercado na venda internacional e nosso faturamento pode aumentar em até 40 milhões. Aí os caras paravam na reunião e falavam assim, não, eu quero esses dados de forma concreta, ok. Aí ela ia, se reunia, fazia, voltava. Aí a empresa contratava, por um valor pífio, que 10 mil reais, 20 mil reais, um consultor do selo ISO 14001, um ambientalista. O cara 20 mil é dinheiro, para a empresa 20 mil não é nada. Ele sentava e falava, os requisitos são esse. Aí ela falava, e se tiver então esse tipo de plantio com esse tipo de aparente responsabilidade aí que estão falando? Só está pensando no dinheiro. O dono só está pensando no dinheiro. Ela está pensando em conseguir o quê? Não usar tanto pesticida. Aí é na hora. O selo sai com certeza. Ela aumenta o fluxo de caixa em 20 milhões. Ela tinha participação, inclusive, nisso. Ou seja, ela falou assim, eu ganhei dinheiro em cima disso, e ela ainda era uma pessoa muito cristã, e o dinheiro que ela tinha de participação, ela revertia para uma determinada obra social da igreja. Veja só, uma iniciativa individual, dentro de uma empresa que pode ser vista com todas as ressalvas, e uma construção muito importante. Tem empresário que não está preocupado com cosmovisão, meio ambiente, indígena. Tem empresário que fala assim, vamos ajudar os índios ali. Ajuda os índios, vai ser bom? Vai ter uma foto bem bonita falando? Vai ter. Então bota aí para os índios. Vai dar retorno? Você também tem que saber o quanto você está sendo usado. Porque se estão lhe usando nesse modelo capitalista, vai ter um valor a ser aferido. E esse valor a ser aferido precisa ser investido. Então, eu não consigo te falar com todas as letras. Todas as empresas podem, mas até as empresas que não podem, internamente podem ter pessoas que sejam força de resistência. Eu tenho a alegria... Álvaro, Oi, Fê. desculpa, eu ia falar, só que é muito engraçado, porque eu fui consultora de gestão e eu trabalhei com normalização, né? Eu mudei de carreira, né? Eu comecei a minha graduação com 28 anos, eu fiz o caminho inverso, né? Eu comecei trabalhando através de informática, numa empresa que trabalhava com processos de validação de sistemas, né? De validação de processos industriais, alimentício, farmacêutico, hospitalar, e eu começo minha graduação com 28 anos para mudar efetivamente de carreira, né, sair da carreira corporativa e ir para a carreira de educação, que era o que eu queria, né, quando eu era criança. Eu queria ser escritora, professora Indiana Jones e secretária executiva. Eu não sou Indiana Jones. Também não sou secretária executiva, professora escritora eu consegui. Acho que de 4, acho que tá legal. Né, e eu venho de uma situação de muita pobreza, né, familiar, então a informática, começar como programadora, foi a maneira que eu encontrei, né, de sair da pobreza, né, e depois a língua inglesa, né, minha maneira de sair da pobreza e conseguir me inserir em outros espaços que me eram negados anteriormente. Então eu acho engraçado porque, de fato, né, eu trabalhava com sistemas de gestão. Até hoje, eu estou cadastrada na ABNT, né, no Comitê de Esterilização de Materiais, né, e é fato, assim, é muito difícil a gente, eu acho que eu tenho uma visão um pouco mais pessimista, né, eu acho muito difícil que a gente consiga, de fato, ter mais pontos de convergência, mas eu concordo com o Álvaro, acho que a gente tem muitos pontos de interseção, acho que a sustentabilidade real, não a sustentabilidade, né, para as pessoas dormirem tranquilas, mas a sustentabilidade real é um ponto de convergência, né? Como o exemplo que ele trouxe da colega que infelizmente faleceu muito cedo, mas deixou uma herança bonita aí, pelo que eu vejo, né? Deixou uma herança bonita e um trabalho bonito, né? De utilizar os próprios meios capitalistas para ser anticapitalista, né?
eu acho que é fundamental, assim, até mesmo porque a gente está na academia, né, e a academia, durante muitos anos, e ainda é, de certa forma, utilizada para apoiar ideias que são absolutamente anti-indígenas, né, e contra as cosmovisões indígenas. Então, era só isso que eu queria comentar, porque eu comecei a rir, porque eu achei engraçado, porque eu trabalhava como consultora, inclusive, de sistemas de gestão. Não, e tem uma coisa, eu tenho, Fernanda, muitas alegrias na minha vida. Primeiro, de saber que eu estou do lado das pessoas certas, né? Uma delas, esse livro eu tenho, que é o do Padre Júlio Lancelotti. O Padre Júlio escreve nessa coleção, que eu tenho, Decolonialismo Indígena, o livro Tinha uma Pedra no Meio do Caminho. Eu conheço o Padre Júlio há mais de 10 anos e sou advogado voluntário dos irmãos em situação de rua, e é uma pessoa que, nossa, enfim, é fora do comum. E acho muito interessante quando ele diz algumas coisas. Teve um dia que eu encontrei ele, e é uma foto que o Kifuri tirou, né? Ele está segurando a bengala dele com a cabeça apoiada, assim. Uma cara de cansaço, de desgaste, sabe? E ali terminou tal, e eu ia combinar um evento com ele. Eu falei, Padre Júlio, era outubro, fevereiro, então, do ano que vem, a gente pode contar com a participação do senhor, uma fala? Ele, meu filho, eu não sei nem como é que eu vou estar em fevereiro do ano que vem. Aí eu falei, Padre Júlio, mas que mensagem você traz, né? Ele falou assim, olha, a verdade é uma só. E dali, depois que ele falou isso, parece que ele animou e voltou já seguindo firme e forte. Toda luta que você entra, você tem que saber que você entrou para perder. Mas saiba que a sua derrota sempre vai ser uma vitória. Porque se você não tivesse ali, você não ia ser sequer força de resistência para aquele grupo. E você que é do direito, Álvaro, saiba uma coisa. Cada derrota jurídica é uma vitória política. Nunca se esqueça disso. Eu guardei muito isso na minha cabeça. Então, nós estamos aqui num grupo de estudantes de direito, advogados, juristas. Quando você estiver desanimado, falando assim, não vai dar certo, tenha uma certeza. Faça o melhor que você possa. O melhor pode ser o suficiente. Se não for o suficiente para o resultado que se espera, lembre-se. No mínimo, a vitória política você já teve. Porque você fez esse movimento acontecer. Você demandou a outra parte. Você fez a outra parte ter que se movimentar. Isso é importantíssimo. Acho que isso é rico e necessário. Tô falando pro pessoal levantar a mão aqui, hein? Danilo, se você quiser fazer algum comentário, fica à vontade. Já como me parece que ninguém mais levantou a mão, né? Por enquanto. Eu tenho uma pergunta. Como que agora está muito em voga, né? Já faz um tempinho, sobre o ISD. Como essa questão do ISD está se comunicando hoje com a questão indígena, assim? As empresas que estão com esse selo, elas estão fazendo ações voltadas para as comunidades indígenas ou ainda está distante? Como que está funcionando? Danilo, eu vou pedir para você explicar um pouco o que é o ISD, que é tipo um selo, um reconhecimento, não é isso? Quais são os requisitos, o que precisa para... Então, eu não sou um especialista, mas como eu também faço alguns investimentos em bolsa de valores, eu tenho algum contato com o universo empresarial, o pouco que eu sei é que o ESG ele é como se fosse um reconhecimento voltado para as empresas que estão comprometidas com uma série de questões voltadas ao meio ambiente, questões sociais, e se dá como se fosse uma valoração a mais para essas empresas que aparentemente estão comprometidas com essas questões. Tá. Então, vamos lá. O ISD é como se fosse, vou aqui comparar para todo mundo, é como se fosse um ISO 14000 e tal. É um selo de qualidade para que o investidor tenha a segurança de que não está colocando dinheiro, enfim, está fornecendo dinheiro para o armamento bélico mundial e o narcotráfico, consequentemente, por exemplo. Então, você tem fundos de investimento, que pode ser um fundo de investimento tijolo, você vai investir em casa, mas ao invés de você comprar uma casa, você pega o valor de uma casa e investe para que isso capitalize construção de galpões, casas, etc, etc. Está investindo em tijolo.
Aí você sabe que tipo de negócio vai ser investido. Quando você faz um fundo de investimento tijolo, você vai investir, olha, galpão para guardar coisa, shopping center para ter loja, apartamento popular. Isso é um tipo de investimento. Tem outros investimentos, que eu não vou falar o nome agora, mas o que eu tenho a dizer, que o ESG ainda não está muito claro, pelo menos nesses investimentos nacionais, tá? Por quê? Tem um fundo de agro que fala assim, o investimento agro, eles só falam o quanto você tem de retorno, mas não explicam ao certo quais são as normas de compliance com relação a isso. A meu juízo, ainda não temos clareza disso. E como as pessoas, muitas vezes, que operam na bolsa e fundo de investimento é retorno, elas não estão ligando para isso. Eu te dou um exemplo. Uma vez eu quis começar a investir e parei com isso. Tinha um dinheiro, mas não era também um absurdo, mas era um dinheiro. Eu falei assim, cara, esse negócio de mercado, deixa eu entender. Quando eu fui tentar entender, teve esse negócio de tijolo, que eu acabei de falar, por isso que eu aprendi isso, e tem esse negócio, falou do agro, não sei o quê. Aí eu falei assim, e é em terra indígena? Não, as normas de compliance são muito claras. Eu falei, você pode me mandar as normas de compliance? Claro, posso. E ele não conseguia me mandar. Então, me parece que pode até existir, mas pelo menos no Brasil eu ainda não vi a clareza de como esses fundos operam e esses dados são colocados, tá? Enfim, não sei se ajuda ou atrapalha nesse comentário. Também não sei se Zé Carlos e Fernanda querem... Desculpa, eu estava falando com o microfone fechado. Eu não conhecia a SG, eu estava até procurando aqui. O que eu conhecia era a ICS, que é Integrated Country Strategies, né? Que são estratégias de países e que embaixadas acabam aderindo, acabam seguindo, inclusive, por exemplo, os Estados Unidos têm uma missão no Brasil, né? Mas eles seguem a missão baseada nas metas do Brasil para o próprio Brasil também, né? Então, quando eles atuam em políticas públicas e etc., eles atuam né, em fomento e etc., eles atuam em fomento voltada para essas estratégias do próprio país, né? Então, eu não conhecia essa ASG, eu fui procurar aqui, inclusive, né, enfim, eu já estou afastada da normalização já tem tempo, né? Então, eu realmente não conhecia, mas vou buscar saber mais, porque eu fiquei interessada em saber sobre esse selo, né? Porque, enfim, às vezes um selo não é só um selo, né? Um selo não é só um selo, ele tem um significado ali, né? Como você trouxe, né? Tem questões de compliance ali por trás desse selo que são extremamente relevantes para a gente, né? Pode falar. Não, eu tô olhando aqui, Emirene Teixeira, ESG, né? Environment, Social and Governance. Refere-se a uma tendência e a uma necessária resposta das empresas frente aos desafios da sociedade contemporânea. A grande questão é quem coloca os desafios da sociedade contemporânea, né? Essa também é uma questão, né? Quando que somos ouvidos e se somos ouvidos, né? Márcia Zanon, eu faço uma especialização em ESG. Isso é importante. Agora, olha que papel importante desse nosso encontro. A Márcia Zanon faz uma especialização em ESG, possivelmente ela vai operar isso daí onde ela trabalha, e ela vem ouvindo aqui essa questão da cosmovisão indígena. Não significa, é claro, você tem toda a condição de compreender isso, mas pelo menos agora, quando você ouvir alguma questão relacionada aí, vai ajudar os índios. Primeiro já vai falar assim, peraí que não é índio, né? Aí já vai falar assim, tá bom, vai o quê? Indígena, vai ajudar os indígenas lá então. E você vai começar a pensar, será que vai realmente ajudar? Márcia Zanon, acabou de falar, é parente. Márcia, fala aí, parenta, que é isso? Vamos fazer ficar aqui bacana o bagulho. Ei, gente, tudo bem? Bom dia. Ei, parenta. Estou um pouco tímida, estou ouvindo vocês. Porque é uma história quase com a terapia, assim. Eu sou adotada, eu justamente estou aqui em Porto Velho, Rondônia, para conhecer um pouco mais da minha história. Na verdade, eu moro em Belo Horizonte, eu atuo lá, e justamente, coincidentemente, não acredito em coincidências, estou vendo o curso de vocês hoje aqui na minha terra, vim aqui buscar minha ancestralidade.
Eu sou formada em Direito, sou especialista em Direito Ambiental e Direito da Mineração e atuo contra a mineração lá em Belo Horizonte, região metropolitana. É isso. Olha como é bonito. E eu tô morando aqui em Minas, viu, Márcia? Então, Olha eu vi, só. já te adicionei para a gente poder trocar figurinha. Vamos trocar figurinha. Prazer. Toda noite eu vou dormir aqui vendo o fogo da Gerdau. Nossa, triste, né? Que eu chamo de Mordor. Sabe aquele negócio do Senhor dos Anéis? Tem aquela torre e tal. Sim. É igualzinho. De noite aquilo é igualzinho. Triste. Mas um prazer escutá-los. Obrigada. Aí, maravilha. Bom, o que mais, gente? Tem mais alguém? Para a gente também poder fazer aqui as considerações finais. Se alguém quiser falar, está aberto o microfone, tem mais 2 minutinhos. E, caso não tenha, já gostaria de franquear a palavra aqui ao José Carlos, a Fernanda e eu também, para a gente poder encerrar esse nosso encontro. Zé Carlos, a palavra é sua aí para as considerações finais. Eu gostaria de agradecer, né, por esse convite, por estar aqui. Quero agradecer aos parentes, a professora Fernanda, a professor Álvaro, que é um prazer conhecer o professor Álvaro. Ainda não tinha tido a oportunidade de estar, mesmo que virtual, né, estar com ele. E também eu gostaria de deixar um comentário, que tudo que foi discutido aqui, que a gente comece a pensar nessas questões de forma política. Eu sei que muitas das vezes a gente está num lugar que a gente ainda não tem voz de fazer mudança, mas quando a gente está com essa inquietação de pensar nas questões indígenas, de pensar na terra, a gente já pode levar isso para frente, né? Eu sei que no início a gente pode ficar assim, eu tenho que pensar nessa legislação aqui, nesse selo que é importante, mas eu acho que pequenas mudanças a gente consegue sim fazer, e o que a gente puder que a gente faça, não só pelos povos indígenas ou por todas as outras comunidades, mas sim como uma grande mãe, que é a mãe terra. Todos pertencemos à mesma aldeia. É o meu comentário que eu queria deixar aqui hoje. Muito bom. Fernanda. Obrigada, José Carlos. Obrigada por topar aparecer aqui hoje e trazer um pouco do seu conhecimento para o pessoal. Eu achei fundamental você topar esse convite. Obrigada mais uma vez. Aprendo sempre demais com você. Se você me chama de professor, eu acho um absurdo. Eu aprendo demais com você, sempre. Vou passar a te chamar de professor também, viu, professor José Carlos? Porque você é um professor que me ensina constantemente. E eu queria dizer que ideias são coisas extremamente perigosas, né? E elas podem alastrar feito fogo. E que a gente consiga alastrar as nossas ideias aqui, né? Porque às vezes a gente pode não estar em uma posição de poder, mas a gente pode conhecer quem esteja e a gente pode permear, porque quando a gente fala de cosmovisão indígena, nessa luta contra o que eu chamo carinhosamente, malcriadamente, de antroapocalipseno, né? Esse apocalipse que a gente vem vivendo, né? Que começa com a colonização, não é pelos povos indígenas, né? Não é por mim, não é pelo José Carlos, não é pelo Álvaro, não é pela Márcia, não é por nós, né? A gente está falando de cosmovisões ancestrais que, na verdade, prezam pelo bem-estar da nossa casa comum, né? Prezam pelo bem-estar da humanidade, né? Suspender o céu é para que ele não caia na cabeça de todo mundo, né? Como ele já vem caindo. Então, não é sobre os povos indígenas, né? Eu acho que é isso que eu queria marcar aqui. Não é sobre nós, né? A cosmovisão indígena é sobre nós, mas no nós global, nós enquanto todos, né? Nós enquanto casa comum. Então, acho que é isso que eu gostaria que a gente levasse daqui também, né? Além do nosso papo bacana que a gente teve hoje, né? Que quando a gente fala sobre uma identidade coletiva, a gente está falando de um coletivo que não é só relacionado às nossas nações individuais, mas é relacionado ao nosso compromisso, inclusive, né, filosófico, com toda a humanidade e todos os seres viventes também, né? O bicho-gente e o bicho-bicho, né? Os nossos parentes árvores, os nossos parentes florestas, os nossos parentes rios, né? Que, de fato, sustentam a nossa existência nesse plano, porque se tudo acabar, a Terra vai continuar. Quem não vai continuar somos nós.
né? A Terra vai continuar aí rodando, provavelmente mais triste sem a gente, porque nós somos uma parte da Terra, né? Provavelmente mais triste sem a gente, vai dançar menos feliz, mas a Terra vai continuar dançando sem a gente. Então, quando a gente pensa em cosmovisão indígena, em cosmovisões indígenas, que a gente pense no coletivo das pessoas, bichos, plantas e seres viventes, né? Porque não é sobre nós, é para todos e todas nós. Então, era isso. E eu queria agradecer o espaço que a OAB, né, que a escola que proporcionou também pelo convite carinhoso e por dividir o espaço com essas pessoas queridas que eu admiro, José Carlos e Álvaro, e com vocês que eu não conheço, mas já considero pacas por estar aqui aprendendo e conversando. Então, muito obrigada. Você está mudo, Álvaro, o microfone. Agora sim. Então, muito obrigado, Fernanda. Quero agradecer a todos e a todas que aqui estão presentes, dizer que é uma alegria muito grande poder participar desse encontro promovido pela Escola Superior da Advocacia, que foi revolucionada por essa gestão. Agradecer a Ordem dos Advogados do Brasil, na pessoa da presidente Patrícia Vanzolini e também do vice-presidente Leonardo Sica, e de toda a gestão que compõe essa Ordem dos Advogados do Brasil. Sempre com medidas inéditas, com atitudes muito positivas, como, por exemplo, nesta semana, a Ordem dos Advogados do Brasil teve como presidente em exercício a doutora Dione, na segunda e na terça-feira, em homenagem à mulher negra, latino-americana e caribenha, o que foi uma medida inédita no Brasil, uma medida necessária, tomada pela Ordem dos Advogados do Brasil, e que me traz sempre mais orgulho de fazer parte desses quadros de advogadas. Então, além desse agradecimento importantíssimo, eu gostaria também aqui de agradecer os alunos, os estudantes que aqui estão, e dizer que é sempre uma alegria para todos nós poder compartilhar essas reflexões, porque a verdade é uma só, são reflexões conjuntas. Veja, a partir da fala do Danilo e da Márcia, eu destaco aqui a fala dos dois, uma que é nossa parenta, e outro que também é alguém que contribui nessas reflexões, mostra que não existe uma aula igual. Se a gente entrasse numa outra sala de aula, ia já ser diferente. Então, parabenizar não só as intervenções feitas por vocês, mas também carinhosamente agradecer aos professores. De fato, José Carlos, professor é aquele que ensina, então não há que se responder que você não é professor. Você hoje ensinou, muito contribuiu, e, portanto, você é um dos professores que está aqui conosco, junto com a Fernanda Vieira, manifestando a gratidão de ter recebido o convite pelas mãos da Márcia Cambeba, que era a parenta que ia dividir comigo a tela, mas ela disse, olha, fique tranquilo que a doutora Fernanda, ela com muita sabedoria vai conseguir aí me substituir à altura, e de fato é isso que podemos dizer. Então, muito obrigado, Fernanda, pela sua participação e contribuição, e de minha parte, dizer isso, né? Nós precisamos saber refletir e nunca esquecer que isso foi algo que eu disse ao lado do cacique Raoni, ao lado da cacica Valderice Veron, minha liderança, ao lado do cacique Davi Copenaua, o xamã Davi Copenaua, né? Nós nunca devemos esquecer em qual barro nosso pé está fixado, em qual terra nosso pé está fixado. Porque é na velocidade da flecha que nossa mente deve ir, mas a gente nunca deve esquecer que nossa cabeça vai, nossa mente vai, mas nosso pé sempre está na nossa ancestralidade. Então, é com a nossa cabeça, fixada com o pé na nossa ancestralidade, que nós devemos construir o que existe de melhor. Mais uma vez, eu agradeço a todas e a todos. A gente encerra aqui a nossa transmissão. Muitíssimo obrigado. Baetiapá foi aqui na abertura, e a Godil VT agora me despedindo de cada um e de cada uma. Muito obrigado, gente. Pecaturé. Obrigado. Acho que é isso, né? Agora a técnica corta, faz as edições, né? Fernanda, muito prazer, viu? Obrigadão. Prazer imenso, um convite muito carinhoso de Márcia, que é uma grande amiga, admiro demais.